Ezequiel fica depois de Jeremias. Ezequiel, capítulo 33. Você que encontrou, coloque sua Bíblia no seu coração. Você que não trouxe a Bíblia pode colocar a mão. Então vamos adorar o Senhor neste momento, amém? Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Que o Senhor possa receber a nossa vida como uma oferta agradável a Ti. E que em nós, ó Pai, só venha resplandecer somente a Tua vontade e Teu querer, a ponto das pessoas reconhecerem o Teu brilho, a Tua presença em nós. Então, neste momento, Senhor, eu te peço, fala aos nossos corações, ó Pai. Nos ensina a Tua vontade, a Tua palavra, para que a gente venha guardar no nosso coração. E assim, Senhor, a gente não venha pecar contra Ti, contra os Teus ensinamentos. Fala conosco neste momento, repreende desde já, ó Pai, toda distração, todo pensamento, Senhor Jesus, toda preocupação que essa pessoa possa estar tendo, que possa querer desfocar, que possa querer tirar ela, Senhor, deste momento de comunhão, venha ser repreendido. E não venha estar aqui em espírito e em verdade, para ouvir, ó Pai, e receber a Tua palavra. Nós queremos sair daqui, Senhor Jesus, alimentados, cheios, transbordantes, ó Pai, do Teu poder. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Então, em Ezequiel 33, no 1, diz assim, ó. E veio a mim a palavra do Senhor. Ezequiel está falando, né? Dizendo, filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e o vento, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avivar o povo, e se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Então, só para que vocês entendam, ali Deus chamou o profeta e falou para ele a seguinte forma, de que ali haveria uma guerra, mas ali o povo deveria ali escolher um homem que fosse o atalaia. Atalaia ali, eu até coloquei mais para frente o significado, era o homem que ficava ali de guardião, que ficava ali observando, que ficava ali de campana, ali esperando e observando quando os inimigos vinham. A função desse homem era avisar o povo que o inimigo estava vindo. Então ele ficava numa torre alta, observando, vendo de longe. Quando o inimigo vinha, ele tocava ali a trombetas, né? Ele avisava o povo para poder o povo se preparar e se organizar para a luta, né? Para a guerra. E a palavra continua assim, ó. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, e o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia viu que veio a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, e se a espada vier e levar uma vida entre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. Para o próximo artigo. E aí está o significado. Atalaia, aquele que vigia, que observa, sentinela, aquele que fica no alto, onde possa vigiar e observar. Então, só para a gente entender, aqui Deus estava ali falando para o profeta que ele deveria avisar o povo que haveria uma guerra e eles deveriam escolher um homem. E esse homem escolhido, ele deveria observar ali quando o inimigo chegasse, e era responsabilidade dele avisar o povo. Se ele avisasse o povo ali e o povo se preparasse para a luta, Deus ali pouparia a vida daquele povo. Mas, se o atalaia avisasse e o povo não se preparasse, não desse ouvidos ao que o atalaia lhe falou, aquele povo ali pereceria. Só que ele dá ali mais uma alerta. Ele fala que se o atalaia ali não avisasse o povo, além daquele povo morrer, o sangue daquele povo seria cobrado da mão do atalaia. Então ali a gente consegue ver nessa passagem duas responsabilidades. Primeiro era do povo,
ouvir o aviso e se preparar para a guerra, e se eles se preparassem, Deus lhe daria a vitória, mas também a responsabilidade do atalaia, de avisar aquele povo. E é muito interessante que essa passagem é justamente uma passagem onde o povo ali vivia um momento daquela fase do povo de estar longe da presença de Deus, e aqui Deus está dando a chance, a esperança do povo ali vencer uma batalha, de vencer uma guerra, mesmo eles não estando com sonhos. Por isso que Deus ele fala ali no finalzinho da passagem que o povo que ouvisse a trombeta e não desse ouvido iriam morrer por culpa das suas iniquidades, porque o povo ali estava vivendo uma vida de pecado, uma vida de erro. Então, eu fiquei pensando e refletindo, né, que o atalaia, ele é a pessoa que ele tem ali uma visão espiritual de enxergar o perigo, de enxergar ali o inimigo, e ele tem a chance de avisar o povo, de alertar o povo daquele perigo. E eu coloquei aqui 4 lições que a gente pode aprender, e eu coloquei assim, 4 características dos atalaias que como cristão devemos ter em nossas vidas. E a primeira fala assim, vigilância e alerta. O atalaia é alguém atento aos sinais dos tempos, que avisa sobre o perigo iminente, para que o povo possa se arrepender e se proteger. E lá em Mateus 26:41 diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a gente percebe que em vários momentos da Bíblia, inclusive o momento aqui, onde essa parte de Mateus, é justamente quando Jesus ali se retira, está perto dele ser sacrificado, e ele se retira ali, né, para orar no Getsemane, e ele convida ali alguns dos discípulos para orar junto com ele, mas quando ele se afasta dos discípulos e ele volta, os discípulos estão dormindo. E aí é quando ele fala isso para os discípulos, que eles deveriam vigiar e orar, porque na verdade o espírito deles estavam prontos, mas a carne deles era fraca. E o primeiro ponto que a gente aprende aqui nessa lição é que nós estamos vivendo no fim dos tempos, e a gente precisa, como cristão, ter uma vida de vigilância em todo momento, em todo tempo. E às vezes a gente cria na nossa cabeça que o diabo ele vai aparecer pra gente de chifre, fazendo careta, com fantasia, quando na verdade, se tem uma coisa que o inimigo ele é inteligente, é astuto. E o diabo, ele age ali, na sutileza, ele age quando a gente não percebe, ele age quando a gente não vê. E por isso que a gente precisa ter e pedir para Deus visão espiritual. Porque pensa, o atalaia estava lá em cima da torre e ele precisava enxergar longe. Porque quanto mais longe ele enxergasse o inimigo, mais tempo o povo teria para
Você viu que Deus não falou assim, ó, se o Atalaia vê o inimigo e avisar o povo, então eu vou lá e dou a vitória. Não. Deus falou assim, ó, o Atalaia tem que ver o inimigo, tem que avisar o povo e o povo tem que se preparar para a guerra. E aí eu vou poupar a vida deles. E é assim a nossa vida. Deus, ele pode nos dar a vitória. Deus é um produto impossível. Ele tem condições de mudar a nossa família, de mudar a nossa vida, de mudar aquilo que a gente está vivendo, seja uma luta interna ou uma luta externa. Porque a gente fala, não, na minha casa tudo bem, na minha família tudo bem, no meu emprego está tudo certo. A batalha que eu enfrento é dentro de mim. São os meus pensamentos, os meus sentimentos. Toda hora eu estou pensando em coisas ruins. O meu pensamento é um pensamento que corre para o mal e não para o bem. Meu amado, não importa qual é a batalha. Deus, ele é poderoso para guerrear por você, para te dar a vitória. Mas você precisa entender que você precisa fazer a sua parte. Você precisa se colocar à disposição de lutar. E aí Deus vai lutar por você. E não só neste momento, mas em outra passagem da Bíblia, em que o povo ali se preparou, se organizou para lutar. Mas quando eles foram guerrear, os inimigos já estavam todos mortos. Porque Deus já tinha ali operado o milagre. Mas o povo teve que se levantar. Então, a gente precisa entender isso, que a gente precisa fazer a nossa parte. Falando, por exemplo, a gente está na semana da consagração. E a gente está ansiando, né, que no domingo a gente vai receber a consagração, a gente vai renovar a nossa consagração com Deus. Mas a gente colocou um propósito no grupo da igreja. E a gente precisa fazer. E a nossa parte é fazer o propósito. É você orar quando tem que orar, é você jejuar quando tem que jejuar, é você ler a palavra quando você tem que ler a palavra, para se preparar espiritualmente, para que no domingo você receba a vitória. Mas se você é a pessoa que passou a semana inteira, você não se preparou, você não se organizou, você não fez o mínimo, que era seguir ali que estava no grupo, como você espera que no domingo você vai receber a vitória? Não tem como, porque Deus, ele já fez a parte dele. É nós que precisamos fazer a nossa. Às vezes você olha para a sua vida e aí você está insatisfeito com o que você está vendo. Você está insatisfeito com a sua família, você está insatisfeito com a sua vida sentimental, você olha para a sua vida financeira e você está insatisfeito. Mas a palavra de Deus, que promete um monte de bênção, está aqui. E a palavra de Deus, ela não muda. A Bíblia fala que não cai um tio da palavra de Deus. Então pode passar o tempo que for. O que Deus, ele prometeu, ele é poderoso para cumprir. Mas aí você fala, então, Obreira, se a minha vida não está do meu agrado e Deus, ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu, então o que falta? A sua parte, a sua decisão, de você olhar para a sua vida e falar, não aceito, eu não aceito essa situação, eu não aceito viver endividado, eu não aceito levar um nome de que é um nome que eu não tenho, porque a Bíblia fala que eu não sou. A Bíblia não fala que como filho de Deus nós somos endividados, a Bíblia não fala que como filho de Deus nós somos briguentos, a Bíblia não fala que como filho de Deus a gente dá mau testemunho lá fora. Não. Como filho de Deus, nós temos o poder e a autoridade de ter uma vida abençoada, de ter uma vida próspera. E claro que vamos passar por lutas, vamos passar por dificuldades, mas em todo momento, se a gente estiver com Jesus no barco, ele tem poder para acalmar a tempestade. Porque Jesus estava no barco quando a tempestade estava colocando medo nos discípulos. Jesus estava ali, Jesus estava dormindo quando ali a tempestade aconteceu e os discípulos ficaram com medo. E aí eles foram acordar Jesus, cobrando Jesus. Jesus, não vai fazer nada? Vai deixar a gente morrer? E aí Jesus novamente levantou e acalmou a tempestade. Porque aquilo que era apavorante, que causava medo nos discípulos, para Jesus não era nada. E na nossa vida não é diferente. Às vezes a gente passa por um problema e quando a gente está dentro do problema, ele parece muito maior do que ele é. A gente vê uma grandeza muito grande ali no problema, que na verdade, quando a gente coloca na mão de Deus, Deus olha como nada. Então que a gente venha ter ali a prioridade, ter ali a vigilância, ter o alerta, de perceber o mal, de perceber o inimigo, de viver ali o que Mateus 26 fala, que a gente venha vigiar e orar. Não adianta só orar, é necessário vigiar, é necessário estar atento às ciladas do diabo. A gente precisa ser mais inteligente do que o inimigo. E muitas vezes nós ali discutimos, perdemos tempo discutindo com o diabo. Ali, às vezes você tem, por exemplo, um vício, e aí ao invés de você ser a pessoa que foge da aparência do mal, você fala, não, eu sou a pessoa que bebo e eu vou ali com meus amigos do bar, mas eu não vou beber. Eu vou estar ali com eles, mas eu não vou beber. Eu tenho controle da minha vida. Você está se colocando ali em tentação. Você está ali se colocando à prova de uma coisa que é desnecessária. Porque se você não quer beber, então o melhor que você faz é não ir no bar. É não estar no lugar que coloca ali
na fé. Não vai funcionar. Porque você não está vigiando. Você está orando, mas você não está vigiando. E se fosse só necessário orar sem vigiar, ele falou para o discípulo, ora. Não, ele falou, vigia e ora. Então é necessário fazer as duas coisas para que a gente possa se manter de pé. Para que o nosso espírito, que já está pronto, possa vencer a nossa carne que é fraca. Mas a gente precisa alimentar o nosso espírito. Porque se a gente viver uma vida onde a gente alimenta mais a nossa carne do que o nosso espírito, então é óbvio que quem vai ganhar vai ser a nossa carne, não o nosso espírito. E o nosso espírito ele precisa ser alimentado todos os dias. Todos os dias ele precisa de alimento. Assim como você, como ser humano, precisa ser alimentado todos os dias, assim como a planta precisa de água todos os dias, o nosso espírito precisa ser alimentado. Ele precisa da presença de Deus todos os dias, para que assim ele consiga vencer as batalhas, as lutas espirituais. Amém? E o segundo tópico diz assim, responsabilidade espiritual. Deus chama atalaias para cuidarem das almas. Se o atalaia vir o perigo, a espada, e não alertar, ele é responsabilizado pelas circunstâncias, pela consequência que ele cortou. E aí Mateus 3:1 diz assim, e naqueles dias aparecerão João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando eu estava lendo sobre os atalaias, eu lembrei muito de João Batista, porque João Batista, ele era ali primo de Jesus, né? E ele veio justamente para anunciar a vinda de Jesus. Então ali ele estava no deserto, onde muitas pessoas passavam, e ele pregava o arrependimento, ele pregava ali a palavra de Deus. E quem já leu, né, a história de Mateus, sabe que João Batista, ele morreu justamente por pregar a verdade, por confrontar ali as autoridades, por saber ali que existiam autoridades que estavam no pecado, que estavam no erro. E ele era a pessoa que ele confrontava, porque João Batista, ele tinha uma missão, e a missão dele era falar da palavra de Deus, mesmo isso custando a sua vida. E aí ele morreu, ele perdeu a cabeça dele foi colocada ali numa bandeja, para ele ser entregue ali, mas mesmo assim ele não recuou, mesmo diante da morte. E aí, como cristão, e nesses tempos que a gente tem vivido difíceis, né? Eu lhe pergunto, será que você está disposto e você está pronto para falar a palavra de Deus e para anunciar a verdade, cujo que custar? Mesmo tendo que confrontar, porque João Batista, ele morreu fisicamente, mas muitas vezes, para a gente falar a verdade, para a gente pregar a palavra de Deus, a gente precisa renunciar o medo, precisa renunciar a preocupação de não agradar, porque falar a verdade, muitas vezes você não vai agradar as pessoas. Pelo contrário, quando a gente para ler a Bíblia, causa um desconforto, porque a Bíblia, ela confronta o nosso ego. Quando você para ler a palavra de Deus, ela vai contra a nossa carne, ela vai contra a nossa vontade. Então, quando a gente lê a palavra de Deus e a gente se dispõe a pregar ela, a gente está se colocando à disposição em confrontar as pessoas, em colocar ali o ego das pessoas à prova. E muitas vezes, isso causa uma revolta, isso causa um afastamento, isso causa uma rejeição. E a gente precisa estar disposto a lidar com isso. O ser humano, ele automaticamente, né, na sua grande maioria, ele tem aquela preocupação em agradar os outros, em agradar as pessoas, em ser aquele amigo legal. E quando nós nos colocamos à disposição de pregar o Evangelho, de pregar o arrependimento para as pessoas, de anunciar que Jesus está voltando, e as pessoas precisam mudar a vida delas para que elas possam subir junto com Jesus, você precisa estar disposto a abrir mão do reconhecimento das pessoas. Você precisa abrir mão de que você vai ter muitos amigos, porque na verdade, quando você se dispõe a fazer a vontade de Deus, a probabilidade é que você perca os amigos e não que você ganhe. Quando você olha para o João Batista, ele perdeu, porque ele, humanamente falando, né? Porque ele, por falar da vontade de Deus, ele acabou morrendo. Mas para João Batista, isso não era um problema, porque valia mais para ele o que Deus achava dele do que ali as autoridades, do que ali as pessoas. E a gente precisa fazer essa pergunta. Quando você tiver muitas pessoas se agradando da sua vida, muitas pessoas concordando com aquilo que
Quantas pessoas lá fora vivem uma vida onde elas deitam a cabeça no travesseiro para dormir e elas não dormem, porque o problema consome ela. Ela não consegue descansar, porque ali ela vive uma vida atormentada. E nós, como cristãos, temos ali a possibilidade, nós temos ali o privilégio de dobrar o nosso joelho e falar: Senhor, eu estou com um problema nisso, me ajuda, me direciona, me guia, me dá uma direção do que agir, de como fazer. E a gente tem ali o privilégio de receber a ajuda de Deus, de receber o favor de Deus, porque Deus, ele não abandona os seus filhos, Deus, ele não rejeita a nossa oração. Então que a gente venha usar dessas armas que nós temos e através da nossa vida, que as pessoas lá fora, que a nossa família possam enxergar a transformação, porque precisa ter uma diferença de você que serve a Deus daqueles que não servem. As pessoas precisam olhar para a sua vida e elas precisam reconhecer o brilho de Deus, a presença de Deus em você, porque é isso que vai fazer com que a pessoa queira ter o mesmo Deus que você. Mas se você é a pessoa que, apesar de vir todos os cultos, apesar de andar com uma Bíblia no braço, você não dá um bom testemunho, a sua vida não se parece com a vida de Cristo, ao invés de você aproximar as pessoas, você vai afastar ela de Deus. E essa não é a função do atalaia. O atalaia, ele é a pessoa que traz as pessoas para Deus, que aproxima as pessoas de Deus, principalmente aquelas que vivem uma vida no pecado, que vivem uma vida na perdição. E o terceiro tópico diz assim: conexão com a palavra. O atalaia não dá avisos baseados em opiniões próprias, mas ouve a Deus e transmite a sua mensagem, agindo como um porta-voz da verdade. E em Salmo 119:11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Gente, uma das maiores dificuldades, talvez, de como cristão, como ser humano, é justamente no momento da sua conversão, você abandonar aquilo que você acredita, aquilo que você acha, aquilo que você sabe, para se colocar diante da vontade de Deus. Porque a partir do momento que a gente se converte, não importa mais nada do que a gente já aprendeu lá fora, do que a gente já ouviu, do que a gente acredita, do que a gente tem como base na nossa vida. Porque, como eu falei um pouquinho atrás, a palavra de Deus, ela confronta o nosso ego. Então, quando você se coloca à disposição de Deus, você não vai mais orientar uma pessoa ou aconselhar uma pessoa baseado na sua opinião. Não é o que você acha. O que você acha, pouco importa. O que importa é o que a palavra diz. Qual é a vontade de Deus? E como cristão, a gente precisa ter responsabilidade. Porque quando a gente vê muitas pessoas lá fora que se dizem cristãs, são tantas pessoas pregando o que elas acreditam, o que elas acham, e nada do que a palavra diz. Só que isso tem uma responsabilidade tão grande, porque assim como o atalaia, ao ver o inimigo, ele não avisa, e Deus ele fala que aquele povo iria morrer, mas o sangue daquele povo estaria na mão do atalaia. Assim é a pessoa que sabe a verdade, que tem acesso à palavra de Deus, mas escolhe pregar a sua opinião. Porque eu não estou aqui no altar para falar o que a Thalita acha, o que eu acredito ser verdade. Eu estou aqui para falar o que Deus lhe acha. Quando eu me coloco à disposição de pregar, eu preciso ter a responsabilidade de pregar o que Deus quer que eu fale. E isso é muito sério, porque as pessoas ali muitas vezes querem pregar o que o povo quer ouvir. E seria muito fácil vir falar que Deus é amor, que Deus é o Deus da prosperidade, que Deus é o Deus da paz, e tudo isso ele é. E quando ele manda, a gente prega isso. Mas quando Deus ele nos dá uma palavra, por exemplo, de repreensão, uma palavra que vai puxar a nossa orelha, a gente também precisa ter a responsabilidade de passar a mensagem, de repreender o povo. Se a gente parar para analisar, Nínive teve ali a oportunidade porque houve a repreensão. Porque aquela cidade seria destruída. E Deus mandou o profeta, falou: vai lá e avisa que eu vou destruir a cidade. Se Jonas não tivesse, na verdade, não Jonas, né, mas se Deus não tivesse ali mandado a palavra de profecia contra aquele povo nunca teria se arrependido. Aquele povo nunca teria mudado o coração. Então, na verdade, a repreensão não foi algo ruim. Foi uma merda, foi algo bom. Porque o povo teve a chance de olhar e falar: peraí, estamos errados. Estamos desagradando a Deus. O que estamos fazendo não é certo. E aí eles foram ali, se arrependeram, jejuaram, tanto que Jonas fica triste com Deus, fica magoadinho com Deus, porque Deus muda de opinião.
sempre daria salvação para aquele povo. Então, você entende que a sua oração sincera, que o seu coração puro, pode mudar o coração de Deus a seu respeito? Pode mudar ali a opinião que Ele tem sobre você? Mas isso depende de nós, do nosso coração, da nossa oração. Então, quando Deus Ele te der uma palavra de repreensão, quando você for repreendido, não olhe com maus olhos, não olhe no olhar da rebeldia, olhe com o coração aberto e peça para Deus. E talvez alguém te repreendeu e você fala assim: mas eu não enxergo isso em mim. A pessoa falou que eu sou desse jeito, mas eu não enxergo. Então vai na sua casa, dá o seu jogo e fala: Senhor, eu fui repreendido em tal situação, mas eu não olho dessa forma, me mostra. E Deus Ele vai te mostrar. Porque o pai que ama, ele repreende o filho. Porque quando você vê o seu filho fazendo uma coisa de errado, você vai repreender o seu filho, você vai deixar ele fazer o erro para se machucar. Não, a gente repreende. E a gente não repreende porque a gente odeia, a gente repreende porque a gente ama. Então a repreensão, muitas vezes a gente olha com o olhar ruim, quando na verdade a gente precisa mudar a nossa visão e olhar a repreensão com amor. Porque quando a gente olha para uma pessoa e ela está fazendo alguma coisa de errado, quando a gente se importa, a gente fala. Quando a gente não liga, quando a gente não está nem aí, a gente não fala nada. Deixa ela quebrar a cara. Não faz parte de mim. E é assim que as pessoas se comportam. Então a gente precisa entender que a repreensão, ela não é algo ruim, ela é algo bom. E a gente precisa olhar para as pessoas à nossa volta, olhar para os nossos familiares, ou até mesmo para os nossos irmãos da igreja. E se tiver algo de errado, falar, alertar. Se é a pessoa que vai mostrar para aquela pessoa que ela está agindo errado. A gente não pode ver o nosso amigo caminhando em direção ao buraco e deixar ele cair, deixar que está tudo bem. O seu papel é alertar. Ah, mas eu alertei e a pessoa não ouviu. Não, não é para você. Você viu o que Deus falou? Deus falou assim, ó, ele vai ver o inimigo, ele vai avisar. Se a pessoa ouvir a trombeta e não se preparar, ela vai morrer. Deus culpou o atalaia por isso? Não. Deus culpou o atalaia se ele não avisasse. Mas se ele avisar, a partir do momento que ele vê, ele toca a trombeta, cada um vai fazer o que quiser. Então quando você vê o seu irmão errando, quando você vê o seu amigo errando, e você alerta ele do perigo, você alerta ele que ele está errado, mas ele decide não seguir o seu conselho, aí não é um problema seu. Aí ele vai resolver ele com Deus. Mas a sua parte de alertar, a sua parte de aconselhar, a sua parte de ser o mensageiro de Deus, você fez. E aí a gente precisa entender. Porque muitas vezes a gente traz o problema do outro para nós. Aí fala assim: poxa vida, eu fui, falei, conversei, orientei, expliquei, e a pessoa não quis ouvir. E aí você fica se martirizando, você não dorme, você fica preocupado, você fica com raiva da pessoa. Quando na verdade a Bíblia fala assim: ó, você avisou? Agora é de Deus. A Bíblia fala que lá que Jesus fala para os discípulos que eles iam pregar em cidade em cidade. E a cidade que não recebesse a palavra de Deus, eles deveriam sair da cidade, bater os pés, tirar os pós e seguir. Jesus não fala para os discípulos que eles deveriam ficar chorando pela cidade que não ouviu a palavra de Deus. Jesus fala que eles tinham que bater o pó e seguir. Porque a chance de ouvir a palavra aquela cidade teve. O que ela ia fazer a respeito era um problema da cidade. E é assim que a gente precisa agir. Aqui na igreja a gente está aqui falando da palavra de Deus. Como cada um vai reagir com a mensagem, é com cada um. Não cabe mais a mim. É cada um que precisa se analisar e falar: o que dessa palavra me cabe? O que Deus quer falar comigo dessa palavra? Qual é o alerta que Deus quer dar para a minha vida? E aí você escolhe se você vai mudar ou não. Mas a chance, a oportunidade, nós estamos tendo. E o quarto diz assim, ó: intercessão. Além de alertar os homens, o atalaia intercede em favor da sua geração. Em Tiago 5,16 diz assim, ó: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sarareis. A oração feita por justo pode muito em seus efeitos. Eu achei muito interessante esse versículo, porque ele fala que nós devemos confessar nossas culpas uns aos outros e nós devemos orar uns pelos outros, para que assim a gente possa receber a cura. E a gente precisa se colocar à disposição da oração. E muitas vezes, na correria do nosso dia, porque todos nós temos problemas, todos nós temos ali coisas a fazer, e é uma lista muito grande, o dia termina, mas a lista continua, e no outro dia ela está maior do que o dia anterior. Só que a palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos orar pelos nossos amigos. Nós
parar para lembrar a história de Jó, Jó estava vivendo ali o período mais desgraçado da vida dele. E diante dos amigos dele, ele era a pessoa que estava no pior estado. Porque ele tinha perdido a família, ele tinha perdido as riquezas, ele estava doente, ele estava ali sem nada, ele só tinha somente Deus. Mas foi no momento em que ele parou de olhar para ele e foi olhar para os amigos dele que a vida dele foi transformada. Você entende o quanto de ego e o quanto da nossa vontade, da nossa carne a gente precisa abrir mão? Porque quando a gente passa por um problema, é normal, é do ser humano a gente se colocar na posição de que tomara que alguém venha orar por mim, tomara que alguém perceba, tomara que alguém me ajude. A gente se coloca muitas vezes na posição de coitado, mesmo que a gente não verbalize isso, mas que a gente pense. Porque quando a gente está passando por um momento de aflição, o que a gente quer receber é o cuidado, o afeto, o carinho. Só que muitas vezes, a gente, como cristão, como alguém que está disposto na fé, a gente vai ter que abrir mão da nossa dor, da nossa enfermidade, do nosso problema, para orar pelo outro. Ser cristão é você estar disposto a orar quando você precisa de oração. Só que por mais que o homem não veja, por mais que você não receba talvez a oração do homem, Deus ele está vendo. Porque no momento em que Jó precisava do cuidado, ele foi cuidado. E que bom que ele foi cuidado. Porque no momento em que ele foi cuidar dos amigos em oração, Deus cuidou dele. E Deus deu para ele o dobro do que ele tinha. Então ali toda a vida de Jó foi restaurada. Toda a vida de Jó foi transformada. E a vida de Jó não foi transformada enquanto ele lamentava, enquanto ele chorava, enquanto ele desejava a própria morte, enquanto ele amaldiçoava o dia que ele nasceu. Não foi nesse momento que Deus mudou a vida dele. Deus mudou a sorte de Jó quando ele orou pelos amigos. Então talvez você olhe para a família e fale assim, mas eu não tenho o que dar. Eu não tenho nada para dar para ninguém. Meu amado, ninguém é miserável, tão miserável quanto que não tenha nada para dar. Se você não tem nada para dar, você tem a sua oração. E a oração é a joia mais preciosa que a gente pode dar para alguém. Porque quando a gente ora para alguém, a gente está entregando a vida dessa pessoa na mão de Deus. E não existe ninguém melhor. Porque melhor do que você ajudaria um amigo, Deus ele pode fazer muito mais. Não existe nada que a gente possa fazer com a nossa mão, com as mãos humanas, que Deus não possa melhor do que nós. Então por que não entregar a nossa oração? E é justamente isso que foi colocado no propósito de hoje. Que nós devemos orar pelos nossos irmãos, nós devemos orar pela igreja, nós devemos interceder. E às vezes você para orar, você não se lembra nem qual foi a última vez que você orou por alguém. Só que se você é cristão, se a gente para orar diante de Jesus, Jesus o tempo todo, ele estava cuidando do outro. Até o momento em que o amigo dele morre, ele está ali consolando. Porque Jesus ele chora por Lázaro. E quando a gente vê Jesus chorando, a gente entende que ele sentiu, doeu em Jesus a morte de Lázaro. Mas ele tinha que curá-lo. Mesmo na dor, ele teve que deixar a mão dele de lado para poder fazer um milagre. Para poder ali mover o propósito de Deus. Para que vidas pudessem ser transformadas através dele. Então que a gente venha refletir sobre isso e muitas vezes abrir mão daquilo que nós estamos vivendo e se colocar diante da vontade de Deus. Porque talvez a sua vida não é transformada, a sua vida não muda, porque você está focado ali na dor, no problema, na dificuldade. Enquanto o que Deus queria só que você olhasse para o lado, para o seu amigo. E aí quando você estivesse intercedendo, buscando, talvez consolando ali a dor daquele amigo, Deus pudesse agir e transformar a sua vida, a sua dor. Porque Deus enxerga, ele vê a nossa dor. A Bíblia fala que não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Gente, Deus ele se preocupa com a folha da árvore. Com a folha da árvore. Você acha que não se preocupa com a sua vida? Você acha que não se preocupa com o seu problema? Você acha que ele não se preocupa com você? Se ele tem tempo para se preocupar com a folha da árvore. Então, e a Bíblia fala que nós somos valiosos para Deus. Que nós somos importantes para Deus. Então significa que os nossos problemas também são problemas de Deus. Significa que aquilo que é importante para nós também é importante para Deus. Deus não desampara os seus. Mas muitas vezes, na dificuldade, parece que a gente se esquece disso. Mas a gente não pode deixar com que a angústia, com que a dor, com que o problema nos consuma. E tanto é a nossa visão e abate a nossa fé. Porque a gente precisa ser maior que tudo isso. E diz assim, ó, a missão do Atalaia
exige coragem para falar a verdade, mesmo diante da oposição ou apostasia. Apostasia significa ali o abandono da fé. Então, quer dizer que a missão do Atalaia é ter coragem ali para falar a verdade, para falar a vontade de Deus, mesmo que as pessoas vão ficar contra ele e mesmo que as pessoas decidam se retirar da igreja, porque não concordam com a palavra, porque não concordam com a verdade. Mas a nossa missão aqui não é agradar, é fazer a vontade de Deus. E em Josué diz assim, esta é a minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. E essa palavra é justamente quando Josué ali recebe a missão de guiar o povo após ali a morte de Moisés. Então ele recebe aquela missão e ele já tinha visto, porque ele foi ali o moço de Moisés, ele já tinha visto ali quanto era trabalhoso ali orientar aquele povo do deserto. O quanto aquele povo ali era rebelde, o quanto o povo ali, quando Moisés se afastava, ia adorar o bezerro, desobedecia ali a vontade de Deus. E aí quando Deus ele passa a missão para Josué, Deus ele não dá só a missão. Deus ele fala assim, seja forte e corajoso, porque eu, o seu Deus, sou contigo. Então talvez, se você tem uma missão na sua vida, se Deus te deu uma missão, e talvez você está com medo, você está receoso, você está preocupado com o que os outros vão achar, com como que vai ser a sua vida agora, quando você assumir a responsabilidade, o que Deus ele fala para você é, seja forte e corajoso, porque Ele vai contigo. Ele foi com Josué. Josué chegou na terra prometida. Ele chegou até lá. Ele conseguiu guiar o povo, porque ele se baseou na palavra de Deus a respeito dele. E é isso que nós precisamos tomar posse, que nós precisamos basear a nossa vida na palavra de Deus, aquilo que Deus ele diz a nosso respeito. Se Deus ele manda a gente ser forte e corajoso para enfrentar as dificuldades, então nós temos uma responsabilidade, ser forte e corajoso, porque o resto ele vai fazer, o resto ele vai agir. Se ele tiver que abrir o mar, ele vai abrir. Se ele tiver que derrubar um gigante, ele vai derrubar. Mas o que ele vai fazer, como ele vai fazer, não é nosso departamento. O nosso departamento é confiar, é acreditar que ele vai fazer. E é uma responsabilidade muito grande, E eu estava pensando sobre essa responsabilidade do Atalaia de viver muitas vezes, quando nós estamos na fé e a nossa fé às vezes ali esmorece e o nosso primeiro amor acaba, a gente acaba tendo a missão de fazer a vontade de Deus como um peso, como um fardo. E às vezes você está aqui na igreja e você fala assim, obreira, mas eu não tenho mais vontade de fazer, não tenho mais vontade de seguir, eu estou desanimado. E eu estava refletindo que fazer a vontade de Deus, essa missão, que para muitos, ou para algum momento da vida de alguns, é um fardo, a gente precisa olhar como, por exemplo, um pai que vai lavar o carro e chama o seu filho. Felipe, se você for lavar seu carro e você for chamar os seus filhos, o serviço vai ser mais rápido? O carro vai ficar limpo? Vai te dar mais trabalho, a ajuda deles, ou vai ser mais agradável, vai ter um resultado melhor? Muito mais trabalho. Vai dar muito mais trabalho, certo? Então, se o pai tem um carro e ele vai lavar o carro, ele chama o seu filho para ajudar, na verdade, o filho não vai ajudar tanto, o filho vai mais atrapalhar. Só que quando a gente fala para uma criança, para um filho, assim, vem lavar o carro com o pai, a criança não fica feliz? A criança ela corre para pegar o balde, ela corre para pegar o sabão, ela corre para pegar a esponja, e a maior alegria para a criança é lavar o carro com o pai. Aí você fala assim, mas se lavar o carro chamando o filho, só vai dar mais trabalho, só vai demorar mais, o carro não vai ficar tão limpo quanto o pai faz sozinho, então por que chamar o filho? O pai chama o filho não para que o carro fique limpo, mas para que o pai tenha um momento com o filho, para que aquilo ali seja um momento de comunhão, para que ali seja um momento de alegria. Eu, por exemplo, já peguei as crianças e fui fazer bolo em casa. O bolo saiu batumado, não saiu bom o bolo. A minha mãe reclamou, tinha casca de ovo no bolo, mas a alegria deles de ter preparado o bolo foi gigantesca. Eles amaram esse momento. O resultado foi bom? Não, porque o bolo estava ruim.
bateu demais, tinha casca, mas a alegria deles de terem feito o bolo paga o resultado do bolo. E a gente precisa entender que na fé é isso. Deus, a obra, o ministério, não é uma empresa onde Deus ele precisa de funcionário, porque ele não precisa. Porque Deus ele pode fazer a obra sozinho. Então a gente precisa sempre olhar quando estiver muito pesado, quando a gente estiver cansado, desanimado, e olhar e falar assim, ó, eu sou o filho. Eu sou o filho que quando meu pai fala assim, vamos lavar o carro, eu vou correndo, eu vou todo feliz. E meu pai podia lavar o carro sozinho. Até seria mais rápido, o carro ficaria mais limpo. Mas o meu pai ele quer ter um momento comigo. Então, no fundo, o ministério é um pai querendo ter momento com seus filhos para salvar a humanidade. Porque Deus ele conta com a gente para poder salvar as pessoas. E não porque ele precisa. Porque a Bíblia fala que se não tivesse quem clamaria, as pedras clamariam. Se Deus quisesse, as paredes falariam. Mas ele conta com a gente, ele nos dá o privilégio, ele nos dá essa honra de poder fazer parte do ministério dele. E só quem já foi um dia usado por Deus sabe o quanto isso é gratificante. Só quem um dia já teve a sensação de ser um instrumento nas mãos de Deus sabe o quanto isso é bom. É uma sensação que a gente não consegue explicar. É uma sensação que não existe nada no mundo que a gente consegue fazer que possa trazer essa sensação. Porque é algo sobrenatural, é algo além. Então, meu amado, servir a Deus, falar da palavra dele, fazer a obra é um privilégio, é uma honra. E que isso nunca venha em nosso esquecimento. Que a correria, que o cansaço, que o pecado, que as lutas nunca venha nos esquecer de que fazer a vontade de Deus é algo que não existe nada no mundo que possa pagar, não existe nada no mundo que possa preencher. Então que a gente venha sempre se lembrar desse momento de que o pai lavando o carro com o filho, e que a gente venha lembrar da alegria da criança, da satisfação da criança. E é algo que elas ficam contando e falando para todo mundo durante dias, semanas, porque para elas foi algo grandioso. Quanto para o pai, talvez, só foi um momento, mas para Deus não é. Todas as vezes que Deus ele te usa, todas as vezes que Deus ele tem a possibilidade, ele pode derramar o Espírito dele sobre você, para que você alcance a vida de outra pessoa, é algo que fica marcado em Deus. E é algo que fica marcado em nós também, para que a gente venha se lembrar e que a gente não venha se esquecer desse momento. E que a gente possa preparar o nosso coração e que no domingo, na consagração, a gente possa estar aqui com a nossa vida para derramar no altar do Senhor. E assim a presença dele venha ser transbordada em nós. Amém?